Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente fazer um giro de notícias, notícias e informações sobre o nosso Bahia, de mim para você, de nós para vocês. Mas antes, né, aquele nosso jabazinho básico já está passando na tela. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, Nós estamos tentando chegar aos 5.000 inscritos e aí a gente depende de vocês, né? Compartilhe a nossa informação, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Se você acha ele como legal, deixe o seu joinha, ative o seu like no nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude a gente a crescer aí o nosso canal cada vez mais. Valeu? Então, sem mais delongas, vamos lá girar a primeira notícia, né? No dia de hoje, na quinta-feira, saiu aí a divisão dos grupos da Copa do Nordeste 2024. O Bahia caiu no grupo B, Bahia estava no pote 1, acabou indo para o grupo B por sorteio. Nesse grupo nós temos Fortaleza, nós temos Bahia, Náutico, ABC, Juazeirense, Altos, 13 e a equipe do Itabaiana. Copa do Nordeste ela começa em fevereiro, no dia 4 de fevereiro, e o Bahia no grupo B joga contra as equipes do grupo A. O grupo A tem Ceará, Sport, CRB, o Vitória, Botafogo, América de Natal, o River e o Maranhão, tá? Lembrando, os 4 melhores colocados de cada um dos grupos passam para a fase seguinte. Quartas de final e semifinal são confrontos únicos e as finais são partidas de ida e volta. Valeu! Vamos falar agora de contratações. Contratação aí, a equipe do Bahia anunciou a contratação no futebol feminino. Bahia anunciou aí, tá aí na tela para vocês, 3 contratações. O nosso futebol feminino, ele vem aí em processo de reestruturação. Então, as nossas mulheres de aço, elas foram apresentadas. Thaís Prado, 29 anos, lateral esquerda, a meia Tracy, de 25 anos, e a zagueira panameña Wendy, que terá a sua primeira experiência no Brasil, né? Mulheres de aço aí que vem de uma reformulação, já está com treinadora nova e está montando aí uma nova comissão. Bem-vinda, Thaís Prado, Tracy e Wendy. Sejam bem-vindas ao maior clube do Nordeste. Então, que a gente faça aí essa temporada de 2024 uma ótima temporada, que a gente consiga o título baiano e o que a gente mais espera, o acesso e o retorno das nossas mulheres de aço para a elite do futebol feminino. Valeu? Então, falando agora do futebol masculino, né? Falando do futebol que está em Manchester. Nossos jogadores do masculino, eles estão em Manchester. Vamos jogar algumas imagens aí na tela. O time agora tem mais somente 3 treinamentos até o retorno ao Brasil. No dia de hoje, o nosso time atuou em 2 períodos. Na parte da manhã, temperatura em Manchester, menos, isso aqui não é 15 não, viu, galera? Menos 6 graus. Então, com menos 6 graus, a equipe fez isso aí que vocês estão vendo, na tela. Na parte da manhã, somente trabalho de academia. Então, na parte da manhã, o Bahia fez a parte somente de academia, porém, na parte da tarde, o Bahia aí todo foi a campo. Jogou na quarta-feira, né? Então, quinta-feira, um treino de academia pela manhã para dar uma relaxada, soltar a musculatura. Claro que também estava bastante frio lá em Manchester, e aí o Bahia deixou para a parte da tarde fazer o treino de campo. Então, o Bahia fez um aquecimento e fez um trabalho técnico e um trabalho tático na parte da tarde. Depois, para finalizar, o Rogério Ceni conduziu um treinamento de situações de jogo. Finalizado os treinamentos,
o Bahia ainda conseguiu fazer uma visitazinha ao Etihad Stadium, o estádio que joga a equipe do Manchester City, beleza? E como a gente viu, né, o temperatura hoje em Manchester chegou a -6 graus. Essa é uma das razões do Manchester City, normalmente nesse período, não ficar em Manchester. O Manchester City, ele prefere aí viajar para outro local, para um lugar mais quente. Então, nesse caso, nessa temporada, o Manchester City foi para os Emirados Árabes. Mas é bom que deixou para o Bahia lá, para a gente poder visitar e conhecer as instalações do nosso irmão, né? Desculpa aí pela tosse, valeu? Então, vamos lá. Nós falamos de contratação do feminino, nós temos contratação, confirmação de contratação do masculino, já está aí na tela a contratação, nós sabemos quem é, só faltou confirmar, porque o presidente do Fortaleza já havia dito, tá ele aí, ó, oficializado, Caio Alexandre, agora oficialmente é do Bahia, Caio Alexandre, que atuou em 2023, em 65 partidas, ele fez 5 gols e deu 6 assistências. Foi o 11º jogador com mais passes certos no Brasileirão 2023, né? Atuou em 34 vezes, 32 delas como titular, tá? Então, no Canadá, ele jogava na equipe do Vancouver Whitecaps e o Caio Alexandre assinou o contrato com o nosso Bahia, né? Até 2028. Alexandre, que é da base do Botafogo, né? Tenho aí uma amizade muito boa com o Canu, inclusive o Canu que chamou ele aí para vir, né? Que fez aquela pressão para que ele aceitasse ser jogador do nosso Bahia, né? Então, Alexandre, bem-vindo ao Maior do Nordeste, que você possa ficar aqui até 2028 e você ajude aí ao nosso Bahia, né? Que você possa ajudar bastante ao nosso tricolor. Valeu! A gente deixou para a parte final, né? Para a gente falar sobre o jogo, para a gente falar aí sobre o Campeonato Baiano, né? Campeonato Baiano que encerrou a sua primeira rodada e já começou a segunda rodada. Vamos ver um resumo aqui. Primeira rodada, Bahia de Feira 6, Jacobina 1, Itabuna 1, Atlético de Alagoinhas 2, Barcelona e Juazeirense 0-0, o Vitória venceu a equipe do Jacuipense e o jogo que a gente tem mais interesse, o Bahia perdeu para a equipe do Jequié por 1-0, né? Resultado aí que não é um resultado bom, mas dada a qualidade aí dos nossos jogadores, né? Nós estamos falando de jogador sub-20. Deixa eu jogar algumas imagens na tela para a gente ver os melhores momentos. O Bahia entrou em campo com a equipe sub-20. Então, nós estamos falando da mesma equipe que estava jogando na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi eliminada. Os meninos do sub-20 aí, né, com 17, 18, 19 anos, meninos extremamente novos, né, que teoricamente vão jogar essas duas partidas para ajudar, né, para dar uma folga para o time profissional até o time profissional jogar e voltar aí a jogar não, né, até o time profissional se recuperar, voltar um pouco das férias e jogar, né? E esse time veio. Claro, o Bahia acabou aí colocando alguns jogadores a mais, adicionando aí 4 jogadores, o Caio Roque, o André, o Marcos Vitor na zaga e o goleiro Adriel. Com esses reforços, o Bahia chegou e foi jogar, né? Infelizmente, o Bahia acabou perdendo. A equipe do Jequié, na minha opinião aí, ela acabou simplesmente
conseguindo um gol, e depois que conseguiu o gol, eles acabaram retardando bastante o jogo, né? E com isso fazendo com que o Bahia não conseguisse chegar ao seu empate ou eventualmente ao triunfo. Esse lance aí que passa aí agora foi o principal lance do Bahia, né? Nesse primeiro jogo, nesse jogo a gente vê o Aruba, que para mim foi um dos destaques, o Roger Gabriel, outro destaque também. Então, para mim, os dois melhores jogadores do Bahia, né? Infelizmente, acabamos perdendo. E só para a gente visualizar aqui algumas estatísticas do nosso Bahia, né? Estatísticas aqui, o gol Alex Gonçalves, o veterano da equipe do GQ. Posse de bola do Bahia, 60%, quantidade de passes, 464 passes, 83% de acerto nos passes aí, apenas 77 passes errados, então um percentual de passes certos muito grande, 12 finalizações, obviamente que dessas 12 finalizações foram 6 finalizações para fora e apenas 4 finalizações no gol. Olha aqui a equipe do Juazeirense, ó. O Juazeirense fez apenas 3 finalizações e das 3 finalizações no gol, né? Então, 3 finalizações para fora, 3 finalizações no gol. Dessas aí, uma eles acertaram, né? Para mim, o Juazeirense teve méritos, conseguiu achar uma bola, fazer um gol numa falha do nosso sistema defensivo. Sistema defensivo nosso que, diga-se, estava desentrosado, né? E aí eles acabaram levando lá, tá? 10 escanteios para o Bahia, 3 impedimentos, 13 desarmes, 17 faltas, enquanto a equipe do GQF fez 23 faltas. Bahia levou apenas um cartão amarelo. A equipe do GQE levou 4 amarelos e 1 vermelho. Então, o time do GQE, a gente pode dizer que depois que eles fizeram um gol, eles trataram de retardar bastante, que é do jogo. Retardou, conseguiu o que queria, né? E venceu a partida. Infelizmente, essa é a situação, né? Acabaram vencendo a partida. A parte ruim, né, do evento aí foi algumas vaias, né? Então, a torcida do Bahia ela já está aí chateada, já vem chateada com alguns jogadores e acabou se vaiando o André e vaiaram também o Diego Rosa. Diego Rosa que não viajou, né, para Manchester para ficar treinando e poder jogar justamente nessa equipe sub-20, mas a galera acabou vaiando o jogador. E quando o jogador retornou para sua residência, ele começou a fazer algumas postagens extremamente tristes no Instagram. E nessa quinta-feira, o Bahia informou que está dando todo o suporte médico e psicológico para o jogador. Não oficializou, mas aparentemente o nosso jogador, o Diego Rosa, ele tem algum transtorno do tipo depressivo. Então, ele tem depressão, né? E sobre isso, a gente gostaria de mostrar para vocês esse post aqui no Instagram também, na galera do Lendo o Jogo, né? Ele fala bem interessante aqui, eu vou ler para vocês. Ninguém é preparado para ser jogador de futebol. Não tem fórmula, curso, livro ou matéria que ensine a ser jogador de futebol em sua completude. Não falo sobre ser jogador de futebol durante 50 minutos, mas sobre ser jogador de futebol durante todos os dias do ano. Por maior que seja a estrutura em sua volta, tem coisas que não se aprende ou desaprende do dia para a noite. Olhamos tanto para o jogador formado que esquecemos da origem de grande parte dos que estão ali. O desenho do jogador brasileiro é um menino de origem bastante humilde, que passou por extremas dificuldades em sua infância e vislumbrava no futebol a sua chance. Sua formação como cidadão tem várias lacunas
que a necessidade não o deixou preencher. Não bastasse todos os buracos causados por isso, quando ele alcança o inalcançável, que seria a projeção do meio do futebol, passa a conviver com uma realidade oposta e ser cobrado com quem sempre o ignorou. Vai de mais um para ou um e em um estalar de dedos saindo de figurante para protagonista aos olhos do público. A questão não é sobre estar melhor ou pior, é sobre ter a vida virada de cabeça para baixo. Quem ensina a lidar com o estádio lotado? Quem ensina a digerir bem o barulho das redes sociais? Quem ensina o que é o instrumento da mídia? No futebol brasileiro, onde 24 horas passam um ano, para refletir sobre isso é quase impossível. A função é cumprida, o ponto batido e todas essas questões são acumuladas, deixadas para depois. Vemos com menos frequência relatos por causa do tabu do assunto e também porque a mente do atleta funciona em outra frequência, sendo capaz de trabalhar mesmo estando a um passo de explodir. Há vários braços que precisam agir em relação a esse tema e um deles é o nosso, seja como comunicador ou torcedor. Conscientizar-se e se aprofundar no que é esse esporte, em que são os atletas. Ao contribuir com esse processo de desumanização do jogador, você não está destruindo o Diego Rosa, está destruindo o seu filho, sua sobrinha, um primo, uma irmã e por aí vai. Esse texto aí do pessoal do Lendo o Jogo é justamente sobre muitas questões, muitos pontos, muitas coisas que a gente, em determinados momentos, a gente acaba vaiando o jogador, a gente acaba ofendendo a pessoa. Nós temos toda a opção de criticar. Se o jogador ele não vem jogando bem, a gente critica. Né? O outro treinador dizia, deixa passar o jogo, vai em mim. Então, se você não gosta do meu canal, você pode criticar. Você pode criticar o meu canal, você pode elogiar o meu canal por N razões. Mas o que a gente tem que entender é que os jogadores também são seres humanos. A gente acha que porque o jogador joga no Bahia, joga aqui, joga ali, porque ganha fortunas, né? Então ele já tem a experiência, que eles já são os maiorais. Não. Eles são pessoas simples e humildes, muitas vezes como você, né? Como eu. Então, pessoas que vieram de baixo, que cresceram e que conseguiram chegar num lugar bom. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente critica, como a gente critica. Porque, às vezes, a ofensa, ela não fica somente aqui, ela desce para aqui, e quando ela chega aqui também, muitas vezes ela não fica na parte racional. Ela afeta e ela baixa a estima das pessoas. Voltando um pouco, sendo um pouco mais prático, falando um pouco sobre o nosso Bahia, né? A gente criticar um patrimônio nosso de uma forma tão pejorativa, a gente perde esse jogador, né? E os outros jogadores, os mais novos, que estão enxergando, estão vendo o que nós fazemos com os jogadores de hoje, eles pensam, o que eu vou fazer lá no Bahia? Eu sei, o Bahia tem um grupo City, tem um suporte fantástico, mas se eu pegar a bola e eu fizer um erro ou dois, eu vou ser massacrado. Então, eu não quero ser massacrado. É melhor ir para outro lugar. Então, aí para a gente pensar, beleza? Para a gente complementar, né? Vamos só dar uma olhada aqui um trecho da entrevista coletiva, né? Para a gente finalizar o nosso giro, um trecho da entrevista coletiva aí do Rogério Ferreira. Professor, boa noite, uma satisfação conversar a primeira vez aqui na entrevista coletiva do Bahia. O Bahia vem de uma desclassificação do Sub-20 e a gente aqui da imprensa conversando, o que se ouvia muito, um time inexperiente enfrentando um time mais cascudo, mais experiente, no caso da equipe do Jequié. Um gol que pinta e aí o jogo com muita consequência, muito parado, muito mastigado.
Gostaria que você falasse um pouco em relação à partida em si e essa questão de parar muito a partida e não ter andado como o próprio Sport Clube Bahia esperava. Bom, eu acho que o cenário é esse mesmo, né? Mesmo com pouco treino, acho que o volume do primeiro tempo até que aconteceu, talvez um volume de controle, de finalização talvez não. E o GQ é uma equipe muito mais experiente, achou o gol com mérito também, cedo, e aí esse jogo ficou picado, mas não é um privilégio nosso, não. Acho que geralmente no Brasil a gente vê isso acontecer constantemente. É um problema do nosso futebol, mas é corriqueiro, isso acontece. E a falta de experiência da maioria dos jogadores fez com que eles se precipitassem, começassem a errar, e aí vai ficando uma equipe desequilibrada e de repente ele perde a bola, eles têm que correr 60, 70 metros para trás, mas não tem outra maneira de ganhar experiência a não ser vivenciando isso, né? A gente poderia ter empatado o jogo ainda no primeiro tempo, teve algumas ocasiões, mas não teve a competência para tal. Depois o tempo vai passando, eles vão ficando irritados, as substituições vão acontecendo, o cansaço vem, porque era uma mescla de jogadores que estão no início de uma temporada, que tem poucas semanas de treino, que são os jogadores que estavam junto à primeira equipe, e uma série de jogadores que estavam no final da temporada, né? Porque para os juniores é o final da temporada. E muitas lesões, muito cansaço, uma competição muito dura que a gente disputou, então tudo isso acaba refletindo nesse cenário aí que a gente acabou vendo. Professor, eu sei que o senhor... Pronto, a gente não precisa ver muito, né? Se vocês quiserem, vai lá na TV Bahia. A TV Bahia tem a entrevista completa do Rogério Ferreira. Ele fala tudo, né? É bem interessante. Nós estamos falando aí de meninos, né? Meninos de 18, 17, 18, 19 anos que deveriam ter o suporte de jogadores de 25, 26, 27, 28 anos para poder desenvolver. Mas não, o Bahia optou nesse momento por pegar esses jogadores aí e colocar nessas duas partidas. Então nós temos jogadores que estão em final de campeonato, né? Então eles estão aí em final de temporada, estão acabando a temporada deles, né? Com a Copa São Paulo, eles encerram a temporada, vão ter seu período de descanso e eventualmente depois eles voltam aí para o ano de 2024. O Bahia optou por colocar esses jogadores e por pegar alguns jogadores que estavam retornando de férias. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência e torcer agora, né, para que no próximo jogo o Bahia consiga um resultado melhor. E o próximo jogo já está na sua tela aí, eu vou até ficar um pouquinho menor. Tá aí o resultado na tela, domingo, né, o Bahia já joga contra o Atlético de Alagoinhas. Teoricamente, segundo informação inicial do nosso Bahia, o time sub-20 só atuaria apenas por 2 rodadas, né? Eu espero aí que na terceira e na quarta rodada o Bahia não atue com todos os jogadores que estão em Manchester e que continue esse processo de rodízio aí para que a gente possa elevar o nível físico e preparar todos os jogadores de uma forma muito intensa e muito boa para que eles possam suportar e chegar até as finais da Copa do Nordeste e chegar bem longe no Brasileirão, beleza? Então, galera, esse foi o nosso giro de notícias de hoje. A gente finaliza com aquele nosso jabá, ó, tá aqui. Inscreva-se no nosso canal e ajude a gente a chegar aos 5.000 inscritos, valeu? Estádio Esquadrão, a gente se despede e fica por aqui. Giro de notícias vai embora, valeu? Um abraço e já fui, papá!